Oi, Oi, gente! gente! Tudo bem Tudo com bem com Tudo bem com vocês? você? Tudo vocês? certo. Gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu estou com duas alunas muito especiais, que é a Bernadette e a Tânia. Fila, por que que as alunas estão juntas? Vocês já vão entender, porque vocês não têm noção do que acontece nesse 3Ls. Acontece muita coisa doida, né? Bora Verdade. lá, Verdade. Bernadette. Se apresente, Bernadette. O pessoal quer te conhecer. Então vamos lá. Meu nome é Bernadette Zanon, eu tenho 40 anos, sou casada, mãe do Otto, ele tem 2 aninhos e meio, e eu moro na cidade do interior que se chama Caeté. A cidade ela tem 45 mil habitantes e pode já começar a falar já tudo? Não, deixa eu passar para a Tânia primeiro, calma aí. Então E aí, tá, Tânia, depois eu mais conto seguro. mais. Fala, dona Tânia, quem é você? Eu sou a Tânia, sou de São José do Rio Preto, Tânia Dias, de São José do Rio Preto. Sou mãe de duas crianças, o Davi de 12 anos e a Sara de 10 anos. Sou casada, tenho uma família linda e Que legal. através da Keila descobri uma atividade que eu estou apaixonada a cada dia que passa. Ai, que legal. E aí, gente, por que vocês estão juntas? O que aconteceu? Fala aí, dona Bernadette. Dá aí um resumo aí da tua vida. O que aconteceu que você encontrou aí o Isso. 3E? Como era Bom, antes? Bora lá. antes de conhecer a Keila, eu estava desempregada e totalmente em depressão. Por quê? Eu moro numa cidade de 45 mil habitantes, como eu disse anteriormente, e eu vim da capital. Na capital eu trabalhava como CLT e trabalhava numa multinacional, então eu ganhava relativamente bem, eu achava que eu tinha minha certa liberdade, mas eu encontrei meu esposo, a gente começou a namorar. Nisso eu engravidei e eu me mudei para o interior, porque depois da licença maternidade eu fui demitida. E eu mudei para o interior porque a gente tinha a proposta de se casar e de formar uma família corretinha, né? Eu já tinha feito errado antes. E aí a gente se propôs a fazer o certo, né? Então a gente se casou e a gente comprou uma casa. E eu vim para o interior para ficar perto do meu marido e a gente formar essa família, né? Só que aqui na cidade, eu não imaginava que eu não iria ter uma oportunidade, né, de trabalho. Então, o maior empregador hoje da cidade é a prefeitura. E o meu marido, ele tem 30 anos de prefeitura. Ele já trabalhou com vários prefeitos e atualmente ele está como assessor de controle interno do prefeito. Então, quando isso acontece, qualquer vaga que eu me propôsse, tivesse oportunidade dentro da prefeitura, iria ser considerado como nepotismo. Então, eu me vi sem saída e as outras oportunidades que eu tinha me trariam uma renda assim muito baixa, assim, um custo de vida muito baixo. Não que eu teria problemas para trabalhar em balcão, essas coisas, não é isso. Mas eu sabia que meu potencial poderia ir além disso, né? E aí o tempo foi passando, eu fiquei me dedicando só ao esposo, ao filho, e a depressão veio por quê? Porque eu vivia pensando no meu passado. Ficava assim, nossa, por que que eu vim para cá? O que que eu tô fazendo aqui? Não tô conseguindo prosperar. Eu não via saída, sabe? O que é engraçado, gente, que a depressão, a maioria das pessoas que falam, eu tô passando pela depressão, quando a gente conversa com essas pessoas, elas realmente focam muito mais no passado do que no Exatamente. presente e no futuro. E as pessoas Exato. ansiosas, elas são muito focadas no futuro. Quando, na verdade, para a gente ser saudável, para a gente ser pra gente não ter problemas nem com a ansiedade e nem com a depressão, é a gente viver apenas o presente, é Hoje. agora, tá Uhum. focado aqui na nossa conversa. Muita gente está ouvindo esse podcast agora, mas já está prestando atenção em outra coisa, lá no futuro, preocupada com outras coisas, e esquece de aprender o que a gente está falando aqui. Então, isso que traz a ansiedade, isso que traz a depressão.
E é muito interessante você ter falado isso, Bernadette. Eu não aceitava a minha realidade, né? Eu tomei uma decisão para ficar próxima do meu esposo, do meu marido, mas eu não aceitava aquela realidade que eu estava vivendo. Então eu entrei em depressão por isso. Então meu marido chegava todos os dias em casa, eu estava chorando, eu larguei totalmente a minha vaidade, eu não conseguia viver, sabe, mais, e assim, não tinha mais amigos, a cidade muito pequena, então assim, eu custei para me adaptar com isso. E na época eu tinha um fundinho, mas aí eu fui gastando tudo e acabou que zerou a minha conta. Eu estava totalmente dependente dele, né, nesse sentido também. E aí uma prima minha, ela é formada em coach de relações pessoais, a gente sempre foi muito amiga desde a infância. E aí ela me ligou e falou assim, eu tô percebendo que você tá pra baixo, você tá triste, tá tudo bem com você? Eu falei, não, sinceramente falando, não. Ela falou, então eu quero te ajudar. Aí eu falei assim, então eu vou querer sua ajuda. Ela falou, então a primeira coisa que você vai fazer é comprar um livro. Aí ela me indicou um livro do Paulo Vieira, que chama O Poder da Autorresponsabilidade. E eu comprei esse livro e ela falou, você vai me procurar só depois que você terminar de ler esse livro. Aí eu terminei de ler o livro, procurei ela falou assim, aí eu falei, ai, muito obrigada, já melhorei bastante e tudo. Ela falou, Já não tô acabou curada. não. Já tô curada. Ela falou, não é só isso não. Eu vou te dar 12 sessões de coach, eu vou te presentear com essas sessões e aí a gente começou a fazer as sessões, porque ela é formada pela Febracis e a gente conheceu o Paulo Vieira, né, nesse meio tempo. E o Paulo Vieira, aí eu fiquei assim, super fã do Paulo Vieira e comecei a acompanhar todas as lives do Paulo Vieira. Olha só, Paulo Vieira. Tá aqui no podcast que uma aluna que transformou a vida por conta de você. Eu amo essa família, o Paulo Vieira e a Camila Eu Vieira. também, eu sou muito grata pelo material que eu consumi, porque de fato foi transformador, foi assim, o comecinho de tudo. E aí as transformações começaram porque eu comecei a acompanhar o Paulo Vieira e em uma das lives do Paulo Vieira apareceu o Pablo Marçal. Uhum. E aí eu fiquei alucinada com o Pablo. Eu falei com a minha prima, gente, esse cara a linguagem dele é muito igual à nossa e a gente precisa consumir esse conteúdo e ele é muito massa. E foi logo quando ele estava lançando o MDM. E aí aconteceu assim o primeiro milagre, porque o MDM ele tinha um valor X, né? Eu não tinha esse valor para pagar. Eu pedi o cartão do meu esposo emprestado, mas ele estava sem limite. Pedia da minha mãe, estava sem limite. E aí eu, por conta própria, mandei uma mensagem via aplicativo para o banco, pedindo para aumentar o limite do meu cartão. Nossa, que E top. aí, no dia seguinte, para minha surpresa, eles tinham aumentado consideravelmente meu limite. Eu falei, como assim, né? Eu desempregada e eles conseguiram aumentar o meu limite. E aí eu fui na fé, eu fui lá e comprei o curso do Pablo. E aí eu falei com meu esposo, você me ajuda a pagar? Ele falou assim, ajudo. Só que eu falei com ele assim, você confia em mim? Ele falou, confio. Eu falei, eu tenho certeza que você não vai precisar pagar nenhuma parcela. Ele falou? Eu falei com ele. Nossa, Eu que falei massa. assim, eu tenho certeza que você não vai precisar me ajudar a pagar nenhuma parcela. Ele Ó, falou, não, mas uma mulher que começa as coisas e termina, ela tem confiança do marido, ela tem confiança sim, da família. Então, mesmo que sim. que você estivesse, né, mal em relação à depressão, em relação financeira e tudo mais, o marido confiou em ti, isso é muito legal. Sim. Nossa, eu tenho muita gratidão por ele, porque Essa confiança é muito importante a gente construir, não só no casamento, quanto nas amizades também. e aí ele foi. Aí eu fui, comprei o curso e logo nos primeiros dias o Pablo falou que a gente ia ter contato com todos os sócios, que a gente ia conhecer vários assuntos e que o assunto que a gente se identificasse mais, que era pra gente entrar de cabeça.
E aí teve a primeira aula da Keila. E aí a Keila... Aí parou por aí. É. Aí segura aí um pouquinho que a gente já vai daqui para frente. Eu quero conhecer agora a história da Tânia. Eu também vim através do Pablo. Eu conheci o Pablo em 2019, por causa de uma blogueira aqui da minha cidade, uma influenciadora, a Mila Gomes. Ela fala bastante, sempre falou, você conhece ela também, né? Então, assim, beijo, ela sempre falou muito bem, eu sempre segui ela, porque ela sempre deu dicas de empreendedorismo, e eu sempre gostei de acompanhá-la. E aí, num dos stories dela, ela falou do Pablo. E aí eu falei, deixa eu ver quem é essa pessoa. E aí eu entrei no perfil dele, gostei e comecei a seguir. Coincidentemente, meu marido conheceu ele no YouTube e começou a assistir os vídeos dele, tudo, e aí a gente foi seguindo. Em setembro do ano passado, se não me engano, ele lançou O Pior Ano da Sua Vida. Eu comprei O Pior Ano da Sua Vida e não falei para o meu marido, comecei a fazer. Aí, depois que eu estava quase concluindo, eu falei assim, olha, eu comprei um curso muito legal, eu queria que você fizesse. Ele, manda aí, deixa eu ver. Ele viu, adorou e e a gente foi consumindo conteúdo. Quando chegou em janeiro, ele lançou o roadmap para as pessoas que tinham adquirido, que era um encontro das pessoas lá em São Paulo, em Alphaville. E meu marido falou, não, nós vamos, partiu dele a vontade de ir, e a gente foi. Então, aí a gente teve mais esse conteúdo presencial, essa experiência com o conteúdo do Pablo. Aí continuamos seguindo e tudo, aí logo em seguida ele abriu o MDM. E o meu marido foi quem falou, não, a gente vai comprar esse aí, que vai ser bem legal, vamos entrar nessa mentoria que vai ser top. E foi bem no comecinho da pandemia, né, Keila? Coincidiu bem, porque não sei se foi na semana ali, uma semana antes, uma semana depois, eu não lembro muito bem. E tudo fechou aqui, né? E aí a gente começou a consumir o conteúdo, a gente estava em casa, falou, não, vamos aproveitar para estudar. Até que veio a aula da Keila. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, isso é para você. Eu falei, é verdade, isso é para mim. Ô, Tânia, mas eu lembro que você comentou comigo que você tinha uma empresa e que estava passando por problemas financeiros, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi isso. Então, foi exatamente nessa fase, porque eu tenho uma cantina escolar e devido à pandemia a cantina estava fechada, foi obrigada a fechar e permanece fechada até hoje, né? E aí a gente se viu sem saber o que fazer. Meu marido, ele é escrevente de um cartório, do segundo cartório de notas aqui de Rio Preto, mas a gente estava só com a renda dele. E aí a gente precisava de uma nova renda, né, para a gente poder manter as nossas obrigações. E com a cantina fechada eu não via muita oportunidade, não via, na verdade, assim, acho que todo mundo, quando estourou a pandemia e fechou tudo, todo mundo ficou apreensível. O que eu vou fazer? Muitas empresas quebraram, muitas empresas fecharam, pessoas perderam seus empregos. Então, eu fiquei um pouco desesperada, vou falar a verdade, porque eu não sabia o que fazer, como fazer e nem que caminho seguir. Uhum. E aí, eu comecei a estudar e vi, além de opções de ganho, eu vi que isso me tirou de uma possível depressão, porque eu só assistia televisão, eu só assistia notícia ruim. Sim. E eu vi nisso uma oportunidade. E aí, com isso, eu consegui recuperar e superar os meus ganhos da minha empresa lá na escola. Nossa, que top! Muito legal. Então, assim, a Tânia, ela se viu numa situação onde ela só via o problema. Gente, por isso que eu sempre falo uma das coisas que eu mais falo nas minhas redes sociais. Cuidado com esse negócio de ficar assistindo televisão, de ficar assistindo só notícia ruim. Porque tudo bem, a gente realmente estava passando uma situação muito difícil por conta da pandemia. Mas focar no problema não resolve ele.
né? Ficar ali só mastigando aquele mesmo assunto, na verdade, deixa a gente muito mais preocupado, e a preocupação faz a gente ter ansiedade, porque a gente está se preocupando com algo lá do futuro que não aconteceu ainda, ao invés de focar no que está acontecendo agora e tentar e criar situações para resolver o problema. Então, a Tânia, ela teve a empresa dela fechada por conta da pandemia, já estava se vendo numa possível depressão, que eu super acredito que é muito possível, né? Só vendo problemas, só assistindo TV não resolve nada, deixa a gente muito mal. E a Bernadette já estava em uma depressão e estava passando por essa transformação de começar a ver a vida como um presente, né? Ela estava nesse processo. E aí foi quando as duas me conheceram, então, pelo MDM, pela mentoria do Pablo. Sim. E aí, Bernadette, o que aconteceu? Como que foi para você entrar no 3Ls? Como que foi esse processo de você conhecer o meu conteúdo? O que te trouxe confiança quando você viu o MDM? Conta aí pra gente como foi isso. Então, aí logo na primeira aula do MDM, você contou a sua história, né? Você falou de quando você foi social media de um evento e contou toda a sua história que a gente já conhece. E você falou assim, uma coisa que eu não esqueço, ela falou assim, gente, comece a produzir conteúdo de valor nas suas redes sociais. E aí quando eu olhei no meu Instagram, eu falei, gente, que coisa horrorosa. Eu já me identifiquei ali, eu falei, nossa, tá tão fútil isso. Aí eu fui lá, apaguei tudo, né, porque eu não sabia como agir, mas eu queria fazer alguma coisa. Aí eu fui lá, apaguei tudo e comecei a fazer post com frases motivacionais. Por quê? Eu estava fazendo as sessões de coach com minha prima, eu estava naquela pegada de inteligência emocional, de estar saindo de uma depressão, de falar de medo. E aí você tinha falado também assim, ó, não se importe com o que as pessoas vão pensar, vai postando e vai me marcando que eu vou falar para vocês se tá legal ou não. E assim eu comecei a postar frases motivacionais, comecei a postar, fazer story falando de medo e tudo, e meus vídeos eram assim totalmente acuadas, sabe? A vozinha até para dentro. Mas aí eu fui fazendo, fui me desinibindo e fui me encontrando no meio do caminho e fui produzindo conteúdo aleatório. Uma coisa interessante, Bernadette, que eu queria falar, durante a mentoria, a Bernadette marcou muito quando eu dava mentoria, porque todo final de mentoria ela me mandava, na conversa mesmo, junto com os alunos, ela me mandava o resumo da live, de tudo que eu já tinha falado. E eu achava muito incrível, porque mesmo por eu ter organizado o meu conteúdo, saber de um conteúdo de alguém que ouviu eu falando e anotou com a interpretação de um aluno era muito importante. Isso é uma das coisas que eu considero muito, né? Porque hoje vocês têm a empresa de vocês, que a gente já vai entrar nesse assunto, mas vocês sabem muito bem como é importante a gente saber como as pessoas estão interpretando o conteúdo que a gente está gerando. Então, a Bernadette ela começou a me gerar muito valor. Mesmo sem eu perguntar, ela me mandava um resumo. E ela não gerava valor só para mim, mas para todo mundo que estava assistindo as lives. Isso foi muito interessante. E aí eu vou chegar nesse ponto também, porque eu tive uma sensibilidade nas aulas dentro do MDM de perceber que haviam pessoas que estavam totalmente leigas, assim, que às vezes queria fazer algum post, queria fazer alguma coisa e não sabia, simplesmente assim, às vezes pessoas mais velhas, né, que não sabia clicar num botão, que não sabia postar um vídeo. E aí, o que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp e aí entraram mais de 300 pessoas nesse grupo e eu comecei a gerar valor na vida dessas pessoas, ensinando gratuitamente como mexer na ferramenta do Instagram. Como que você fez esse grupo? Como você fez para entrar 300 pessoas no teu grupo? Foi através do MDM. Eu mandava o link lá nas aulas, nas suas aulas. Aí eu ia lá, mandava o link nas suas aulas e as pessoas entravam.
E aí fui gerando conteúdo, aí teve uma aula que você falou para abrir o canal no Telegram, eu fui lá e abri o canal no Telegram. E aí eu comecei a gerar conteúdo de como fazer um story, como mexer nos destaques, como fazer uma fonte, coisinhas simples que para mim era óbvio, mas que para algumas pessoas era difícil. Era novidade. Isso. Aí eu comecei a fazer isso de forma gratuita. E comecei a gerar valor. E aí o tempo foi passando e aí você lançou o seu primeiro desafio, né? Que antes não era maratona, era desafio, né? Desafio da profissão social media. O primeiro desafio que a gente teve em 2020 não foi uma maratona, foi um desafio. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, nós estamos no terceiro e último desafio, só que aí eu mudei o nome para maratona. Então, algumas vezes no ano eu abro um espaço e aí eu fico 15 dias, 10 dias gerando conteúdo, fazendo lives, ensinando um passo a passo para entrar nessa profissão, para iniciar na profissão social media. Então, você que está assistindo esse vídeo no YouTube ou está ouvindo o podcast, é importante demais que você clique no link aqui abaixo, esteja na lista VIP, na lista de espera, porque em algum momento a gente vai abrir mais uma maratona, tem que ficar de olho. E aí eu entrei no desafio gratuito e você, logo no primeiro dia, você ensinou como que arrumava a bio. Aí eu fui lá, fiz no meu. Aí eu falei, nossa, que diferença! E já achei assim, uma diferença gritante. E aí eu comecei a fazer de pessoas da minha família. Chamei prima, chamei sobrinha, chamei vizinha e fiz alguns e postei no meu story. Postei assim, se você quiser ter uma análise de bio gratuita, uma consultoria experimental, não lembro a palavra direito que eu usei, mas foi mais ou menos isso, me chame inbox. E postei o antes e depois das pessoas que eu já tinha feito. Então essa para mim foi a maior estratégia que eu tive sem saber que era estratégia. É verdade, mas é que as estratégias, a gente coloca um nome, essa palavra estratégia assusta muita gente, mas na verdade é muito simples. Se você tem um problema e você precisa pensar em ações para resolver esse problema, você está criando estratégias, né? Você está com um problema e não tem como resolver, aí você começa a criar ações para resolver esse problema. Isso é estratégia, foi isso que você fez. Isso. Aí, logo que eu fiz isso, as pessoas que me seguiam naquele primeiro grupo de WhatsApp começaram a ver e começaram a me pedir. E aí, meu WhatsApp bombou de solicitações. Eu fiquei desorientada porque eu já não tinha nem mais tempo de fazer análise de bio. Eu ficava o dia inteiro fazendo análise de bio e eu empolgadíssima com aquilo. Até que surgiu o primeiro cliente. Sem eu fazer nada, eu tomei o maior susto, porque o primeiro cliente surgiu dessa ação, né? Então, o primeiro cliente, Bernadette, ele não veio pelo 3Ls, ele já veio antes, com o meu conteúdo gratuito, sim. Uou! No primeiro dia. E aí ele me chamou no WhatsApp e falou assim, eu sou do seu grupo lá do WhatsApp e eu vejo que você é muito dedicada, eu também sou do MDM, só que eu não tô conseguindo acompanhar todos os conteúdos daquele e eu tô precisando de ajuda de alguém que me ajude com as minhas redes sociais. Nossa, então esse cliente, ele praticamente veio vendo os seus resumos, porque Isso, exatamente. Sim. Caraca, top. Aí ele falou assim, eu já te conheço do MDM, tô lá no seu grupo, tô vendo sua dedicação, tô vendo que você é muito esforçado e tudo, só que eu não tô conseguindo acompanhar. Ele também faz, ele dá curso, né, sobre medo, insegurança, ansiedade. Ele já tinha o infoproduto, ele é coach também, formado e tudo, então ele entrou em contato comigo através desse network, e aí foi quando eu comecei com ele. Então aí eu fui bem sincera com ele, eu falei assim, olha, você me conhece do MDM, você sabe que eu sou aluna da Keila, ela está gerando conteúdo agora e vamos fazer da seguinte forma, ela vai ensinar hoje e eu vou aplicar amanhã. Aí ele, beleza. Esse é o segredo, Bernadette.
é você ouvir algo e aplicar já logo em seguida. É a melhor forma de você aprender. Sim, e eu fui honesta também. Falei com ele, eu falei, olha, eu tô começando agora, você sabe, né, que a Keila tá passando os conteúdos, então eu vou, o que ela ensinar num dia, eu vou aplicar no outro. Combinado? Ele combinado. E sem cobrar nada também, comecei a gerar valor para ele. Sim. Né? Porque na minha concepção eu ainda não tinha autoridade suficiente para cobrar. Né? Então aí foi quando você também ensinou durante suas lives gerar o valor por 7 dias. Aí a gente sentou, fez uma reunião, conversou, fez tudo direitinho, fiz contrato, mandei tudo bonitinho para ele. Tudo com conteúdo gratuito. Isso. Inclusive, tem muita gente que falava assim, como que você fez o contrato, sendo que o contrato foi disponibilizado só depois no curso? É aquele negócio, a gente não tem que ficar dependendo das pessoas. Eu entrei no Google, procurei um contrato, adaptei o contrato, mandei para um advogado, ele revisou o contrato e aí eu mandei para o cliente. Top, é isso. Eu dei meus pulos. Tânia, como se diz. Como que foi isso, Tânia? Continua com a gente. Como que foi que você conheceu toda essa... Como que foi o processo de você conhecer toda a profissão social media e conhecer meu conteúdo, né? Você já falou que me conheceu no MDM. Como que foi essa transformação? Então, para mim foi assim, a gente começou a assistir as aulas, aí na sua aula lá do MDM, o meu marido que assistiu primeiro, e depois ele falou, nossa, você não pode perder a aula dessa moça, assiste lá a aula daquela moça lá, que ele não falava o teu nome, porque ele para decorar nome, às vezes ele demora um pouquinho. Aí eu fui para conhecer a moça que ele estava falando, que era a Keila Neves. Aí a hora que eu comecei a assistir a sua história, eu me identifiquei bastante, porque você conta que você era social media e não sabia que era social media. E aí eu me identifiquei por quê? Porque eu também já era social media e não sabia. Por quê? Porque há 2 anos atrás, eu fiz um Instagram para minha filha de moda, e aí eu tirava as fotinhos dela e postava e eu organizava certinho. Incentivei meu marido que queria muito falar sobre a carreira dele, sobre as opiniões dele. E eu falei, não, vamos fazer um Instagram. Ele era avesso a redes sociais. Aí eu falei para ele, não, vamos fazer um Instagram, vamos fazer um canal no YouTube. E aí eu criei um canal no YouTube para ele. Eu comecei a gerenciar o Instagram dele. Da maneira que eu sabia, intuitivamente, comecei a gerar conteúdo. E fui. Aí ele falou assim, olha, é igual a história dela, né? E aí comecei a consumir seu conteúdo lá do MDM. Em seguida, você lançou o desafio. E aí eu continuei te acompanhando no desafio. Dei uma abandonadinha naquela época no MDM. E aí, na primeira... não lembro se era uma semana ou se era 15 dias de desafio. 15. Só sei que você... Oi? 14. Isso, 14 dias. 14 dias, isso. Eu lembro que você desafiou a gente a conseguir o cliente durante aqueles 15 dias, aqueles 14 dias. E aí eu falei assim, não, então vamos lá. Só que o meu marido, ele é tão empenhado em me ajudar que ele saiu fazendo propaganda de mim para quem ele conhecia. Isso é muito bom. E ele me ajudou a ter os meus 2 primeiros clientes. E com o conteúdo gratuito do desafio, eu consegui 2 clientes. E desses 2 clientes, tudo que eu aprendia, eu aplicava durante o curso, durante a mentoria do 3L, e as coisas foram acontecendo, né? E quando a Bernadette criou esse grupo, eu fui uma das primeiras pessoas a entrar, porque eu brincava que a Bernadette era onipresente. Não importa quem abria a live, ela estava lá. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem tudo quanto é canto. É verdade. Ô, Tânia, como é importante essa questão do networking, de você começar a se conectar com as pessoas. Tem muita gente que se limita à sua cidade, que se limita aos seus amigos.
quando o digital ele tá aí para resolver a nossa vida, para a gente conhecer mais pessoas, para a gente se conectar com pessoas. Tem muita gente que faz sociedade conhecendo pessoas no digital. E aí, como que foi isso? E aí eu comecei a me conectar com a Bernadette, eu falei, não, eu gostei muito dela, e aí a gente começou a desenvolver uma amizade mesmo, totalmente despretensiosa, né? E aí, às vezes, eu desabafava com ela desabafava comigo, eu tirava dúvida com ela comigo, e aí, assim, viramos melhores amigas, por incrível que pareça, dentro da mentoria, a gente fala até que a mentoria foi muito além do que a gente esperava, porque assim, a nossa amizade a gente entende que é coisa de Deus. Nossa, que top. E aí... Isso na mentoria 3Ls. Na mentoria 3L, exatamente. Sim. Na mentoria 3L a gente começou a ter essa conexão. Só cortando a Tânia, o que aconteceu? A gente se conheceu no MDM, só que através da mentoria é que a gente afunilou ainda mais a nossa amizade. Legal. Exato. Porque daí a gente viu que a gente falava dos mesmos assuntos, gostava das mesmas coisas nesse sentido, então a gente foi fortalecendo esse relacionamento. Sim. Aí teve um dia que a Bernadette falou assim, nossa, eu consegui um cliente tão legal, e ela me contava as experiências dela, os clientes dela. E só voltando à questão do conteúdo, né? Eu comecei a seguir seus passos de gerar conteúdo na internet para poder conseguir cliente, e os clientes começaram a vir de acordo com o conteúdo que eu gerava. Então, assim, é uma dica até que eu deixo para as pessoas que não sabem como conseguir cliente, ela gerar conteúdo, mostrar o que ela sabe, o que ela entende, isso atrai as pessoas também. Mas voltando ao dia que a gente conversou, teve um dia que a Bernadette conversou comigo e falou assim, eu estou cuidando dessa e dessa conta. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, não, eu estou cuidando da conta de uma influenciadora. Eu falei, nossa, que legal, quem é? Aí ela falou o nome da influenciadora, eu falei, eu não acredito. O meu sonho era cuidar da conta dessa pessoa. Ela falou, Eu falei assim, nossa, eu sigo ela há muito tempo. Aí eu comecei a falar da vida dela como influenciadora, e fui falando para a Bernadette, falei assim, olha, ela faz isso, isso, isso. Eu falei, nossa, você segue ela mesmo? Eu falei, sigo. E aí comecei, e eu falei, e ela é daqui da minha cidade. Ela falou, ela é daí da sua cidade. E aí a gente foi conversando e trocando ideias, e eu acompanhando. Aí teve um dia que essa influenciadora ia fazer um lançamento aqui, de uma mentoria, de um produto digital dela. E aí ela falou assim, Tânia, deixa eu te contar uma novidade. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu vou para Rio Preto. Eu falei, eu não acredito. Aí a gente ficou naquela euforia de se encontrar, né? Aí a gente foi, eu esquematizei tudo para a gente poder se encontrar, tudo. E aí, uma coisa, uma curiosidade sobre visualização que eu queria falar para vocês. Teve uma vez, há uns 3 meses antes dela ter esse cliente, eu postei um negócio nos meus stories, e aí era um doce. E aí ela pegou e falou assim, nossa, que vontade de invadir a tela e comer esse doce. Eu falei, vem para Rio Preto. E aí, o dia que ela veio para Rio Preto, eu fui lá comprar aquele doce para ela. Caraca, que legal, gente. E ela visualizou como ela ganhou, assim, quando que ela ia imaginar que isso ia acontecer, né? Então, assim, acreditem no sonho de vocês, né? Foquem, visualizem, porque vocês vão conseguir. E aí, desse dia, a gente estreitou o nosso relacionamento. Ali, ela me apresentou para os clientes dela, que tinham contratado ela. Eles gostaram, aí eles falaram assim, então fica aqui, dá uma olhadinha, vê como é que funciona. Eu adoro conhecer coisas novas, bastidores e tudo mais. Fiquei lá um pouquinho e fui para casa. A hora que eu fui dormir, no dia seguinte eu acordei 6 horas da manhã, tinha uma mensagem da Bernadette, 11h30 da noite. Eu falei, nossa, não vi. Aí ela falou assim, eles te chamaram para você vir trabalhar aqui amanhã, você topa? Eu olhei pro meu marido e falei assim, posso ficar o dia inteiro fora? Ele falou, vai. Aí eu falei, tô indo. E fui. Só que eu não sabia de nada, se eu ia ganhar, se eu não ia, mas eu queria ter a experiência, né? E aí, provando as suas próprias experiências. Exatamente. E uma coisa que
eu costumo falar que oportunidade, elas não aparecem. Oportunidade a gente cria. Então, as oportunidades vêm quando a gente dá chance para ela vir. Então, assim, eu poderia perguntar para a Bernadette assim, ai, quanto que eles vão pagar meu dia? Né? Porque é aquele pensamento CLT que as pessoas têm, né? Ela falou, ai, você quer vir aqui? Eu falei, tô indo. E aí Aquele pensamento de funcionário, né? Para quem não sabe, CLT é uma pessoa que trabalha como funcionário. Isso. Aí eu fui, passei o dia lá e fui. Ela falou assim: ele olhou para mim e falou assim: olha, pega o celular e faz o que você quiser. Eu falei: tá bom. Gravei um story, mostrei para Bernadette. Ela falou assim: me dá seu celular aqui. Aí ela pegou e levou para o rapaz. Ele olhou e falou assim: nossa, posta agora. Dá minha senha para ela, dá tudo para ela. Aí eu já comecei, né, a trabalhar. E aí eu fiquei 2 dias naquele evento trabalhando. Caraca, que legal. E dali a gente firmou uma sociedade sem nada existir, na verdade, né? Eu e a Bernadette falamos assim, ó, daqui a gente fica junto para nunca mais se separar, vamos dizer assim. Nossa, arrepiei agora. Porque dali ela falou assim, olha, a gente vai construir grandes coisas juntos. Eu falei, eu creio. E aí continuamos. Passou um tempo, a gente tomou a decisão de abrir a nossa empresa e construir com isso a nossa carteira de clientes. Top. E hoje nós estamos muito felizes com isso. Nossa, gente, que incrível a história de vocês. Eu tô ouvindo aqui, tô imaginando como foi. E aí, sabe o que me deu de dúvida aqui? Meninas, se vocês pudessem falar em uma frase, né? Se vocês pudessem, resumindo, assim, o que aconteceu na vida de vocês que vocês nunca imaginaram que era possível e só aconteceu por conta de vocês terem saído do lugar, né? Não ter ficado só naquela questão de ter estudado sobre algo e executado, entrado num curso, estudado e executado, mas não só isso, vocês foram além, vocês se conectaram, vocês fizeram network, vocês geraram valor uma para outra, vocês construíram uma amizade, né? Vocês foram além do que o que a maioria das pessoas fazem. Muita gente que está me ouvindo aqui, com certeza já fez muitos cursos. E muitas vezes só fez o curso, outras só fizeram o curso e executaram as ações e têm algum resultado, mas vocês foram muito além. Vocês ainda se conectaram, geraram valor para mais pessoas e hoje, né, estão construindo uma sociedade juntas. O que vocês conseguem ver que vocês nunca teriam conseguido alcançar se não fosse por conta de tudo que vocês viveram nos últimos dias? Então, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, hoje certamente eu estaria arrependida, sabe? Então, outro dia eu ouvi um pastor falando que a oportunidade é como um homem gordo, careca, todo sujo de óleo. Ele passa correndo e você tem que agarrar. Então, é aquela hora que você tem que agarrar ele com força mesmo, porque senão ele escapa e a oportunidade ela escapa. Então, assim, a oportunidade é igual a Tânia tinha falado, a gente tem que criar. Rasgar o diploma de vitimismo, que eu sempre falo isso, né? Porque às vezes as pessoas têm muita facilidade de falar assim, eu não vou fazer porque eu sou casada, eu não vou fazer porque eu tenho um filho, eu não vou fazer porque eu moro numa cidade pequena. Hoje, por exemplo, eu moro numa cidade de 45 mil habitantes, eu até brinco que aqui não tem nem semáforo, de tão pequenininho que é, e todos os meus clientes são de outros estados, outros lugares, eu não tenho nenhum cliente aqui. Apesar de já ter abordado clientes daqui, hoje eu não tenho mais cliente aqui, eu tenho clientes enormes. Então, a oportunidade, ela acontece agora. Então, se você tem essa oportunidade de começar hoje, se você tem coragem de mudar a sua vida hoje, esse é o momento, né? E o que a Keila sempre falava, né, nas mentorias, nos desafios, e ainda fala, né? A pandemia, ela só adiantou o que a gente ia viver daqui 5 anos. Uhum. Então, hoje, você ser social media é o momento para você ter essa oportunidade, para você estudar essa nova profissão e destacar no mercado de trabalho, é agora. Então, assim, e tem mercado para todo mundo. É impressionante, igual eu e a Tânia, nós somos sócias
E tem dias que a gente fica assim, nossa, a gente vai ter que contratar mais pessoas, porque daqui a pouco a gente não vai conseguir dar conta mais. Sim, então, exatamente. assim, tem muito cliente de qualidade sobrando no mercado. É Então, a verdade. gente, às vezes, tem falta de profissional. E eu falo muito que as mães que estão em casa sem saber o que faz, esse é o momento. Estudar, seguir a Keila, consumir o conteúdo da Keila, igual quando eu comecei, no conteúdo gratuito. Eu fui lá no Telegram dela e arrastei o dedinho na primeira aula dela e já Eu fiz comecei a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, conteúdo de valor e conteúdo agregado, a Keila dá o tempo inteiro. É E verdade. na mentoria, a gente conseguiu aprimorar e afunilar ainda mais esses conhecimentos. E os nossos resultados hoje falam por si só. Top. E você, dona Tânia? Para mim, assim, se não fosse essa oportunidade, assim, eu não consigo nem imaginar, porque eu estaria ainda com a minha empresa fechada, né? Na esperança de abrir a escola e tudo mais. Então, eu não consigo nem me imaginar nisso. E o mais interessante é que hoje, de fato, eu experimento os 3 L's, porque eu tenho liberdade financeira, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade para fazer o que eu... geográfica, para fazer o que eu quiser. E por que isso? Vou dar um exemplo recente. A minha mãe se acidentou, que é onde entra a liberdade geográfica. Minha mãe se acidentou, um acidente doméstico, ela quebrou o pé e precisou fazer uma cirurgia. E aí eu precisei ir cuidar dela. Então, minha mãe mora na Baixada Santista e eu moro no interior de São Paulo. Eu peguei minhas coisas, peguei meu notebook e fui trabalhar na casa da minha mãe. Então, se eu tivesse num trabalho como empregada ou mesmo como empresária, porque um empresário, eu tenho a minha cantina lá, eu tinha que estar sempre ativa lá, porque é aquela velha história, o olho do dono é que engorda o gado. Então, eu tinha que estar lá. Então, eu não tinha essa liberdade para sair, eu tinha que me programar, mas não, com a profissão de social media, eu consegui trabalhar ao lado da minha mãe, cuidando dela, eu consigo fazer isso cuidando dos meus filhos. Então, eu não consigo nem me imaginar não fazendo isso. E o mais interessante é que isso resgatou a minha profissão de formação, porque eu sou formada em marketing. Nossa. Então, minha formação profissional é marketing. E como eu optei em cuidar da minha família, em construir minha família, cuidar dos meus filhos, eu nunca consegui ser CLT. Nunca consegui ficar presa numa empresa, porque eu queria sempre ver meus filhos crescerem, acompanhar o desenvolvimento dele, acompanhar a minha família de perto. E eu sei que se eu estivesse dentro de uma empresa, eu não conseguiria. Então, eu fazia uma coisinha aqui, outra ali para passar meu tempo, para ganhar um dinheirinho para ir no salão, coisa e tal. Só que hoje, não. Hoje eu ganho a mesma coisa que se eu trabalhasse numa grande empresa. Top. Então, mas aí eu teria essa obrigação de estar lá das 8 da manhã, às 6 da tarde, de segunda a sexta e talvez no sábado, né? Sim. Então, hoje eu experimento de fato os 3 L's. Sou muito grata a Deus, primeiramente, por ter me apresentado Pablo Marçal, Keila Neves, Júnior Neves, todo mundo, Bernadette Zanon. E, assim, eu sou muito grata a Deus, eu chego a ficar emocionada em saber o caminho que eu consegui trilhar. Hoje, eu tenho um irmão que ele é o meu melhor amigo, e ele, toda a ligação que ele faz, ele fala assim, ele me chama de Tani. Ele fala assim, Tani, eu tô tão orgulhoso de você, tô tão orgulhoso de ver o tanto que você está crescendo, cada story, cada post que você faz, eu tenho vontade de chorar. O dia que eu ligava para ele, que eu falava assim, Marcelo, eu consegui mais um cliente, ele falou assim, nossa, eu tô emocionado de ver, eu queria que você estivesse aqui para você ver que eu tô chorando. Eu falei, não, eu acredito em você. Qual que é o Instagram de vocês, meninas? Meu Instagram é Tânia Dias MKT, @Tânia Dias MKT. E você, Bernadette?
Meu é @bernadette.zamon. Gente, sigam essas duas meninas. Essas mulheres aqui têm muito para ensinar para gente. Tem várias coisas aqui que eu queria que vocês que estão nos ouvindo entendessem. Primeiro, a importância de você mudar suas amizades. Não você desfazer as amizades antigas. É óbvio que tem algumas amizades que a gente tem que desfazer, porque só nos levam para baixo. Mas não focando nisso de desfazer a amizade, mas fazer novas amizades. Quanto mais você conversa com pessoas diferentes, você frequenta ambientes diferentes, você faz coisas diferentes, vocês já começaram a acordar mais cedo, vocês começaram a se alimentar muito melhor, porque é isso que o Pablo ensina, é isso que o Paulo Vieira também ensina. Então, assim, aqui teve uma mistura de muita coisa. Não foi só o meu conteúdo, mas foi conteúdo do Paulo, conteúdo do Pablo. Conteúdo de valor, né, Keila? Conteúdo de valor. É porque tem muita gente que só usa o Instagram para perder tempo. E vocês utilizaram o Instagram para mudar a vida de vocês. Vocês começaram a seguir pessoas que faziam sentido para vocês. E isso faz toda a diferença. Então, a conexão que vocês fizeram, a ambiência que vocês transformaram, vocês começaram a se posicionar para ter novas amizades, fez toda a diferença. Eu acho que isso, eu tenho certeza que isso fez toda a diferença para vocês chegar no resultado que vocês estão hoje. E não é nem a sombra do que há de vir, porque vocês estão... Esse é o primeiro ano. Tudo que aconteceu esse ano, certo? Tudo no ano. Deu um ano ainda, né? Exatamente. Então, assim, vocês tem ainda... 8 meses. Exatamente. Vocês ainda estão num aprendizado e já estão vivendo isso. E é incrível. Foi gostoso surreal. demais. Foi gostoso demais conversar com vocês, meninas. Obrigada. Vamos finalizar? O que vocês diriam? Eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo que o segredo é você mudar o que você está vivendo, mudar as amizades, conversar com pessoas diferentes, mudar o ambiente, começar a seguir pessoas que realmente faz sentido para você, que você vai aprender algo, que vai mudar a sua vida e não só ficar perdendo tempo nas redes sociais e começar a executar aquilo que você está aprendendo, porque não adianta só ouvir, né? Só ouvir não resolve nada. Parar de reclamar, começar a executar, porque quem reclama não prospera. Começar a realmente cuidar da sua vida, cuidar daquilo que você está fazendo. Tudo que você faz, todos os problemas que você tem, tudo que você está enfrentando, é unicamente problema seu. Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, é você que precisa resolver os seus problemas. Isso faz toda a diferença. Quando a Tânia, quando a Bernadette começaram elas mesmas a procurar soluções para os problemas delas, ao invés de colocar na culpa de alguém, isso mudou totalmente a visão de vocês, certo? Sim, vocês, meninas, com certeza. O que vocês falam para as pessoas que estão nos ouvindo? O que vocês gostariam de falar? Como é que eu falei errado? O que vocês gostariam de falar para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu quero deixar a mensagem de que a gente precisa ter autoconhecimento, deixar de culpar os outros, né, pelo seu fracasso, assumir a sua autorresponsabilidade, mudar de ambiência, né, começar a conectar com novas pessoas, estudar o que de fato vai mudar a sua vida e colocar em prática, sem querer tirar vantagem das pessoas, sabe? Então, praticar, gerar valor na vida das outras pessoas, que é um ciclo, né? Então, tudo que você começa a fazer com o coração retorna para você de forma ímpar. Então, tudo que tem acontecido na minha vida hoje é consequência de uma postura que eu tive lá atrás e do transbordo que veio da vida da Keila através do conteúdo de valor que ela gera gratuito, e depois eu tomei a minha atitude de comprar o curso dela e de me esforçar e de fazer acontecer. Então, as coisas, elas não caem do céu. A gente tem que tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Pagar um preço também de mudança, né? E dói, tudo dói, né? Porque a família vai vir contra, às vezes os amigos vão te chamar de blogueirinha, tudo isso acontece, mas vale a pena. É isso aí. E aí, você, dona Tânia? Bom, o que falar depois do que a Bernadette falou, né? Ela falou tudo. Mas é tudo conectado aqui. Eu falei de conexão, a Bernadette complementou. E assim, eu acredito que sobre se conectar com pessoas,
você deve se conectar com pessoas que te agreguem, mas você tem que agregar alguma coisa também, porque eu vejo que muita gente se aproxima de quem tem alguma coisa de valor, mas não oferece nada, né? Eu lembro do Pablo contando várias vezes, falava assim, que as pessoas queriam fazer live com ele. Todo mundo quer fazer live com ele, mas o que essa pessoa é relevante? Não no sentido de arrogância, mas no sentido de que, poxa, tá, eu tenho muito para te oferecer, mas você tem o que para me oferecer? Porque é uma via de mão dupla. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se conectar com pessoas que vão agregar com a gente, mas a gente também tem que agregar, né? Porque é uma troca de experiências, a gente sempre tem muito para aprender e a gente também tem muito para ensinar. Porque às vezes as pessoas acham que, mas eu não tenho nada para ensinar. Não, alguma coisa você tem. Então, se não tem, vai em busca de alguma coisa que você possa ensinar, né? As pessoas, eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas querem tudo muito na mão. As pessoas não sabem, não conhecem um site que inventaram acho que semana passada, chamado Google, né? Assim, as pessoas não procuram, né? Até um desabafo aqui sobre isso, que as pessoas perguntam, como faz tal coisa? Gente, está no Google, né? É coisa básica, aquela mesmo já falou muito isso. Então, se conecte, mas também entregue alguma coisa de valor. É né? verdade. E não fique esperando a oportunidade passar. Crie suas oportunidades. Verdade. Como que criar oportunidades? Gerando valor, gerando conexão, buscando pessoas e estando em lugares que vão te conectar com pessoas, consumindo conteúdo que te façam crescer, né? E deixa de ser vítima, deixa de achar que você é um coitadinho e que a pandemia está aí, o coronavírus, eu vou morrer. Não, gente, morrer todo mundo vai. Pegar esse vírus, a chance, todo mundo tem a mesma chance, mas eu acredito que quando a gente está lá meio deprimido, a nossa imunidade cai também, a chance de pegar é até maior, porque eu conheço um monte de gente que pegou e até agora eu não peguei isso. Mas tem a ver, eu acho que com a nossa autoestima, né? Porque a gente se blinda, a nossa cabeça fala, não, eu estou focada em trabalhar, em produzir, em crescer, e é isso que vai fazer a gente ser alguém um pouco melhor, a gente crescer tanto financeiramente, como pessoalmente, espiritualmente. A gente está aqui para cumprir uma missão que é servir os outros. É verdade. Então, se a gente servir, Cristo veio para servir. Então, quem somos nós para não servirmos? Né? Então, assim, eu acho que se você tiver essa mentalidade de que eu vou servir alguém, eu acredito piamente no plantio e na colheita. Tudo que você planta, você colhe. Tanto de ruim quanto de bom. Então, essa é a Nossa, gente, forte demais, hein? Esse podcast foi uma aula de como sair do lugar. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são amadas. Eu amo a vida de vocês. Eu aprendo muito com vocês. Vocês são alunas muito aplicadas. Muito obrigada por que vocês falarem e muito obrigada por ter aceitado o convite. É isso aí, gente. Acabou nosso podcast, deu off. Beijo para vocês e até a próxima.